Neville Goddard Universo Quântico apresenta a palestra Obras de Fé, não Milagres. De 22 de janeiro de 1965. Milagre é o nome dado por aqueles que não têm fé às obras da fé. Portanto, a questão importante não é se Jesus fez milagres na Galileia, mas será que ele está milagrosamente presente, milagrosamente potente agora? A resposta que damos à segunda pergunta é a única resposta importante, na verdade. Se não pudermos dar à segunda pergunta um sim confiante e amoroso, não importa realmente o que digamos da primeira. Ele está presente e é potente agora? Eu lhe digo que sim, mas você deve descobrir quem ele é e confiar nele implicitamente. Bem, vamos ao capítulo 25 do livro do Gênesis, pois tudo isso é revelação. Somos informados neste capítulo que dois estavam lutando juntos dentro do ventre de Rebeca e ela se perguntou por quê. Se é assim, por que eu vivo? Versículo 22. Então ela buscou ao Senhor para perguntar ao Senhor por que isso deveria acontecer. E ele lhe disse: 2 nações estão dentro do teu ventre, e 2 povos nascidos de ti serão divididos, um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. E então eles saíram, o primeiro todo peludo, eles o chamaram de Esaú. Depois veio o segundo, um rapaz sem pelos, e chamaram-lhe Jacó. Versículos 23, 26. Quando você lê a história você pode pensar que uma mulher teve gêmeos, 2 meninos que nasceram. Não tem nada a ver. Todo simbolismo. Nada a ver com aquela imagem de uma mulher concebendo e dando à luz gêmeos, meninos gêmeos. Isto é verdade para todas as crianças nascidas de mulher. Você tem um irmão gêmeo imortal. Jacó é o primeiro nome que lhe foi dado, o descendente do filho prometido chamado Isaque. Na verdade você descende de Isaque, o filho da promessa. Esta vestimenta exterior é Esaú, o irmão imortal é minha maravilhosa imaginação humana. Você não pode vê-lo. Você só vê o mortal Neville. Você não vê o ser imortal que se expressa através deste ser mortal. Então este é Esaú. Sob algum microscópio é todo cabelo, assim como Esaú. Alguns homens não precisam de microscópio, mas há cabelo por todo lado. O ser chamado rapaz de pele lisa, você nunca o vê, pois ele é Jacó, o protótipo daquele de quem falamos no Novo Testamento como Jesus Cristo. Seu nome é Eu Sou, em ação, é tudo imaginação. Então agora. Há 2 almas dentro do meu peito. Um aspira ao céu e outro se apega à terra. Aqui, a batalha está dentro de nós. Olho o mundo através dos meus sentidos e aceito como fato o que eles ditam e o que a razão permite. Mas alguém dentro de mim que faz milagres se eu apenas o exercitar e o deixar falar. Se eu pudesse confiar nele implicitamente e saber que ele está tão presente agora como estava na Galileia há 2000 anos, que o próprio Deus se tornou eu para que eu pudesse me tornar Deus. Esta é a batalha dentro de mim, a batalha entre o homem exterior dos sentidos e o homem interior da imaginação. Então chegará o dia, não serão 2, será apenas um, como nos é dito no capítulo 2 do livro de Efésios, versículos 14, 15. Ele criará dentro de si um novo homem no lugar dos 2 e porá fim à hostilidade. Isso acontece da maneira mais milagrosa. Acontece com um raio vindo do nada que divide o homem em 2, do topo da cabeça até a base da coluna, e então, na base da coluna, ele vê uma luz líquida e dourada. É ouro derretido, e ele sabe que é ele mesmo, e se funde com ele ao olhar para ele. Ele sobe esta coluna vertebral até o céu. Agora, a palavra traduzida como nações na passagem que citei, 2 nações estão em seu ventre, a palavra nações é goim em hebraico. Um gentio é um goim, um estrangeiro, um estranho. Mas, em essência, significa que sua espinha dorsal está dividida em 2. Se você tem uma concordância boa, uma concordância bíblica, procure a palavra goim. Na verdade, a palavra nações. E aqui está dividida,
cada pequeno segmento dos 32 ossos inteiros, de cima para baixo, está dividido, na base, esse ouro fundido. E então pense em termos de um escultor fazendo uma bela imagem. Ele trabalha de dentro. Quando ele completa o que quer, então ele cobre com argila, e então ele derrama seu metal derretido dentro e ele toma a forma do molde. Quando toma a forma e coagula, ele tira a parte externa e descarta. A parte externa é este corpo. Chegará o dia, vou descartá-lo como um Esaú, descartá-lo como um Ismael, envio. Como nos é dito no último livro do Antigo Testamento. Esaú eu odiei, eu amei Jacó. E estas são as palavras do Senhor. Você não pensaria que o Deus de amor odiaria, mas ele descarta a parte externa. Não tem lugar algum no reino eterno. Então, o homem exterior pode ter um nariz bulboso, uma forma horrível. Não tem nada a ver com o trabalho que está acontecendo no interior. Tudo o que importa é o interior, e quando termina aos olhos de Deus, ele se entrega a isso. Ele é o ouro fundido. Esse é o sangue de Cristo. E você vê isso na base da espinha quando você é cortado em dois, de cima a baixo. Agora, como posso provar isso? Posso lhe contar a minha experiência que acabei de lhe contar, mas além de lhe contar a minha experiência, podemos provar a existência de Cristo dentro de nós, prová-lo da maneira mais simples. É assim que eu provo isso. Diga-me o que você quer. Apenas me diga o que você quer. E deixe-me presumir que você tem. Simplesmente imagino que você está me dizendo que o tem, em vez de me dizer que o deseja, e então acredito na realidade do meu ato imaginal. Tento permanecer leal a esta realidade invisível. Acredito firmemente que isso foi um ato de Cristo quando imaginei. Então tento guiá-lo pelos, eu diria, trilhos do amor. Se for algo que eu desejaria para mim, eu ouviria de bom grado. Se você me pedir para ouvir que alguém está ferido, eu não conseguirei ouvir. Se você me pedir para saber que você tem um emprego remunerado ou que tem uma grande quantia em dinheiro, eu poderia ouvir isso por mim mesmo e por você. Se você me pedir para saber que você é casado e feliz, bem, eu estou, para que eu possa ouvir isso por você. Se você me pedir para ouvir que alguém está infeliz e que através dessa infelicidade você ficaria feliz, eu não conseguiria ouvir isso. Então vou simplesmente guiá-lo pelo amor. Cada vez que imagino algo e sinto que é com amor, estou exercitando esse homem interior com sabedoria. Então vai funcionar? Bem, experimente. Tudo o que posso dizer a qualquer um é simplesmente tentar. Um amigo meu me contou esta noite, mas não tive tempo de ouvir a história toda. Ele é um professor. Outro professor da mesma escola pegou meu livro Imaginação Desperta e pegou o capítulo Revisão, e depois de revisá-lo mentalmente, como aplicá-lo, ele pegou uma turma de 30 e fez com que começassem com uma história desagradável, e fez com que cada aluno revisasse e praticasse em nossas escolas a arte da revisão. Bem, isso é exercitar Jacó, isso é puro poder. Chegará o dia em que o nome de Jacó será mudado para Israel. Então chegará o dia em que você avançará no tempo um homem segundo o seu coração. E então você alcança o estado chamado Jesus Cristo. E então, esse homem nascerá do alto. Tudo o que lhe contei estou falando por experiência própria. Não estou especulando, não estou teorizando, tudo isso é verdade. Portanto, há dois dentro de nós até o fim, quando ele derrubar o muro que nos separa, aquele muro de conflito, e fizer dentro de si um novo homem no lugar de dois. Esse novo homem é Jesus Cristo. Então eu lhe digo, no final você e eu somos um. Existe apenas um Jesus Cristo. Não existem bilhões dele, bilhões de gotas de sangue de Jesus Cristo, mas cada gota de sangue é ele mesmo. Então, quando você vê isso na base da coluna, você é isso. E então vêm as revelações, uma após a outra, e aquele que o chamou de Pai, chama você de Pai. Você não é então Jesus Cristo? Se for seu próprio filho.
E você pode ficar chocado ao saber que ele teve um filho. Mas ele não pode ser pai a menos que haja um filho. Mostre-me o pai e ficarei satisfeito. Estou com você há tanto tempo e você ainda não me conhece, Philip. Quem me viu, viu o pai, como então você pode dizer? Mostre-nos o pai. João 14 versículo 8. Então, se sou pai, não posso ser pai e não ter um filho. Essa é a coisa mais chocante para os padres com quem falei, e para os ministros com quem falei, e para os rabinos. À medida que atravesso o país, encontro-os. Se estou em um painel na TV com eles, essa questão sempre surge e eles sempre ficam chocados quando digo que Jesus Cristo é pai. E como pai você não pode ser pai a menos que haja um filho. Posso chamar todos os sacerdotes do mundo de pai e todos são celibatários. Não há filho. Onde está o pai? Deve haver um filho se houver um pai. Então, quando você me vê, você vê o pai. Então quem é o filho? E então ele conta a história. A história que ele conta, todos vocês leram e ouviram de meus lábios repetidas vezes, a história de Davi. Pois no Salmo 2 está escrito: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Salmo 2 versículo 7. Isso é dito de Davi. E quem falou as palavras? Disse que o Senhor falou as palavras. E então, ele disse: O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? E todos os rabinos responderiam: Ora, naturalmente, o filho de Davi, pois está prometido que ele viria de Davi. Então ele respondeu: Por que então Davi, no Espírito, o chamou de Senhor? Mateus 22 versículo 42. A palavra é Adonai, uma palavra usada por todos os filhos de seu pai. Todos se referiam a seu pai como meu senhor, é isso que a palavra Adonai significa, meu senhor. Se ele o chama de senhor, como ele pode ser seu filho? E ninguém lhe fez mais perguntas depois disso. Em primeiro lugar, eles não perguntaram isso, ele tocou no assunto. Ele está tentando revelar o grande mistério do ser. Ele descobriu que era Deus Pai, porque se ele é Deus Pai tem que ser o pai do Filho unigênito de Deus, que é Davi. Então Davi no Espírito vem e o chama de Senhor. Eu profetizo para cada um de vocês que vocês terão essa experiência. Quando você tem essa experiência e conhece alguém neste mundo, você não pode conhecer outro. O muro foi todo derrubado, não há hostilidade, pois todos são pais daquele Filho unigênito de Deus. Portanto, então você conhece a paternidade de Deus e depois a irmandade do homem. Somos todos um, cada um de nós igual, nenhum maior que, porque somos todos o mesmo ser, todos Deus. Todo esse culto às personalidades heróicas desaparece. Você não se importa com o que o homem jogou neste mundo. Você desempenhou todos os papéis, mas em sua infinita misericórdia ele escondeu de você o seu passado. É um plano. Não deixe ninguém lhe dizer que isto não é um plano. Como eu planejei, assim será, conforme eu propus, assim será. Isaías 14 versículo 24. E, minha raiva, disse ele, não retrocederá até que tenha executado e realizado os propósitos de minha mente. Nos últimos dias você entenderá isso perfeitamente. Jeremias 23 versículo 20. Assim, você e eu somos colocados nas fornalhas da aflição, desempenhando todos os papéis do mundo, enquanto ele forma sua imagem dentro de nós. Quando está completamente formado, ele derrama o ouro derretido, sendo o ouro derretido seu próprio sangue, e ele toma a forma daquela imagem produzida pelas vidas que vivemos. Ninguém pode despejá-lo até que a imagem seja perfeita e você forme essa imagem pela vida que viveu. Nem em 70 anos, do berço ao túmulo, você está aqui há muito, muito tempo. Agora, eles lhe disseram: Aquele a quem você ama está doente. Ele lhes disse claramente: Lázaro está morto e então restaurou Lázaro à vida.
João 11 versículo 14. Quem é Lázaro? Posso te dizer, você é. Ele te ama, é por isso que ele se tornou você. Então você vai morrer, todo mundo morre, mas você não morre de verdade, ele restaura você à vida. Você morre aqui para se encontrar automaticamente restaurado à vida, tão solidamente real quanto é agora, em uma seção do tempo que está em harmonia com o trabalho a ser feito à imagem dele. É o único propósito para todo o vasto mundo. Não ser conhecido, não ser fabulosamente rico, não ser nada, apenas a imagem de Deus sendo moldada. E quando você sai daqui, você é automaticamente restaurado à vida e inserido em uma seção do tempo, não necessariamente 1966, poderia ser o ano 3000, poderia ser o ano 1000, tudo baseado no trabalho a ser feito nessa imagem. Mas quando estiver feito, naquele exato momento em que estiver feito e nenhum momento antes ou um momento depois, será simplesmente despedaçado, e então a luz dourada fundida é derramada sobre você e toma a forma eterna. Mas ele gosta e adora isto, chama-se Lázaro nos seus olhos e guarda-o para sempre, durante os 6.000 anos em que o usa. Morre e ele o restaura, ele morre novamente e ele o restaura. Ele continua restaurando Lázaro até que finalmente ele ressuscita. A restauração à vida não é o mesmo que a ressurreição. A ressurreição é o fim desta era. Estou sempre convosco, até ao fim dos tempos. Mateus 28 versículo 20. O fim da era ou o encerramento da era é quando esta era chega ao seu fim em relação ao indivíduo, e não restaura mais Lázaro. Isso ficou para sempre atrás de mim, e Deus ressuscitou deste estado chamado morte. Então você tem um irmão imortal e ele é conhecido nas Escrituras como Jesus Cristo. Ele não o deixará até que derrube o muro de separação, de hostilidade entre vocês, e você e ele sejam um, não dois. Quando você se torna um com ele, então você tem todas as experiências que são reivindicadas nas Escrituras de Jesus Cristo. Nas Escrituras afirma-se que ele é o Pai. Nas Escrituras, Davi o chama de Pai. Nas Escrituras, ele ascende como uma serpente ao céu. Nas Escrituras, o Espírito Santo desce em forma corporal como uma pomba e o sufoca em afeição. Nas Escrituras ele nasce do alto de maneira sobrenatural. Todas essas coisas você experimentará e, depois de experimentá-las, você será mencionado nas Escrituras como Jesus Cristo. Se você falar sobre isso, obterá a mesma reação registrada nas Escrituras. Eles dirão: você está blasfemando. Por ser homem, conhecemos seus pais, conhecemos seus irmãos, conhecemos suas irmãs, e você se atreve a reivindicar ser um com Deus? Então, quem tiver a experiência, conte-a, mas espere a mesma reação registrada nas Escrituras. Que homem arrogante e blasfemo ele ou ela é, ele ousa afirmar que é um com Cristo. Porque eles esperam que ele venha de alguma forma. Caminho estranho no espaço, e eles têm as fotos mais estranhas dele. Você nunca vê uma imagem de Jesus Cristo que se pareça com aquele que possui a imagem, mas no livro de João, a Epístola de João, é dito que quando ele aparecer seremos semelhantes a ele. 1 João 3 versículo 2. Você nunca viu uma foto dele que se parecesse vagamente com aquele que segura a foto e a adora. Tem que ser igual a você, mas é você elevado ao enésimo grau de perfeição. Você nunca viu tanta majestade, você nunca viu tanta beleza, tanta força de caráter em seu rosto antes como quando você vê aquele rosto, aquele você vivo. Você olha para isso e é o seu próprio ser. Não é outro, é você mesmo. Aqui está o herói de bilhões de rostos e ainda assim somos um só ser com todos esses rostos. Sim, você não perderá nenhuma identidade, nem por um momento. Nenhum de nós perderá a nossa identidade, ainda assim, somos um com Jesus Cristo. Somente Deus, nada além de Deus. Então, no final, você será informado. O Senhor será rei sobre toda a terra e o seu nome será um e o do Senhor um. Zacarias 14 versículo 9. Há apenas um Senhor, e ainda assim você e eu esse Senhor.
Então aqui, de forma simples, como conta o livro do Gênesis, é assim que ele a exerceu. Isaque é cego. Mas estou cego neste momento para o fato real da realização do seu desejo. Eu ouvi quando você expressou isso, mas não o vejo fisicamente diante de mim. Então você expressou e eu ouvi. Então Isaque pode ouvir, mas não pode ver. Isaque é cego. Então ele se vira para o filho, liga e pede que vá buscar uma bela carne de veado saborosamente preparada para ele. Jacó veste as roupas de seu irmão Esaú para enganar o pai, fazendo-o acreditar que ele é Esaú. Ele disse: Não consigo ver você, meu filho, chegue perto para que eu possa sentir você. A ênfase agora está no sentimento. Então ele se aproxima e sente as mãos peludas e os ombros peludos e sente o cheiro da túnica de seu filho Esaú. Ele disse: Você tem o cheiro de meu filho Esaú e se sente como Esaú, mas sua voz soa como a de Jacó. Mas com base no sentimento, e não no som, ele pronuncia a bênção. Você parece Jacó, mas se sente como Esaú. Então ele lhe dá a bênção. Esaú retorna da caçada e descobre que seu irmão Jacó enganou o pai e pegou a bênção que pertencia a Esaú. Bem, é assim que você faz. Aqui estou nesta sala, agora este é meu Esaú, é tão real, meus sentidos ditam a realidade desta sala. Mas eu gostaria de ser e eu nomeio isso. Na verdade, não farei isso porque sei que irei lá, porque já fiz isso. E você vai lá. Então eu diria agora, se eu desejasse estar em São Francisco, enquanto estivesse aqui sabendo pelos meus sentidos que estou em Los Angeles no Ebel Clube, eu fecharia meus olhos e ficaria cego para isso como Isaque. Eu não veria isso. Eu ficaria tão cego quanto Isaque. Então eu dependeria do toque. Eu sentiria. Eu iria para o Hotel Saint Francis. Eu sentiria o Hotel Saint Francis. Eu sentava no saguão e sentia aquela mesma cadeira em que sento diariamente quando estou lá. Eu iria pedir minha correspondência. Eu iria até o elevador e ligaria para o meu andar. Eu percorreria isso pelo toque, eu sentiria e tocaria. Eu abriria os olhos mais uma vez e estaria de volta aqui. Voltei daquela jornada de 800 quilômetros e descobri que estou aqui. Isso estava apenas na minha imaginação. Eu realmente não fui, é tudo na minha imaginação. Então as coisas acontecerão rápida e rapidamente terei que fazer mudanças no meu mundo para fazer essa jornada. Isso, novamente, falo por experiência própria. Em 1941 publiquei meu primeiro livro Sua Fé é Sua Fortuna. Saiu no mês de fevereiro. Houve uma tempestade de neve na cidade de Nova York. 12 centímetros de neve. Fui para a minha reunião. Em vez de ter as centenas habituais que sempre tive, saíram cerca de 150, eles não conseguiram passar pela neve. Quando saí ainda estava nevando. Então, na minha primeira noite com meu livro, eu esperava encontrar cerca de 500 pessoas que iriam querer o livro, mas apenas 150 compareceram. Eles vieram, eu diria, apenas por simpatia, porque realmente tiveram que lutar para chegar lá. Bem, naquela noite, quando fui para casa, presumi que estava em Barbados, e na verdade, dormi acreditando que estava em Barbados. Eu podia ouvir os sons que você ouve apenas se estiver em Barbados, os odores que só vêm de Barbados, os odores tropicais. Eu podia ouvir as folhas de palmeira e de coqueiro nas telhas da casa. Dormi na casa da minha mãe em Barbados. No dia seguinte, quando acordei, a neve estava ainda mais alta, nem um pouco Barbados, ainda estou na cidade de Nova York. Mas naquele dia, ou melhor, naquele ano, minha esposa e eu planejamos passar férias no Maine e enviamos nossas reservas para ir ao Maine. Então recebi um telegrama da minha família dizendo: Nunca lhe contamos porque a guerra estava em andamento, isto é, nós em Barbados estávamos em guerra, a Grã-Bretanha estava em guerra, e então eles disseram:
Por que dizer para você perturbar você? Mas a mãe está muito doente, e agora é terminal, não há possibilidade de qualquer mudança na mãe, e se for possível você vir, venha. Eles não puderam me enviar um centavo porque a libra estava congelada. Eles não podiam transferir dólares, então não conseguiam sacar $1 para me enviar. Então eles não sabiam em que situação eu estava financeiramente, se poderia vir ou não, se meu negócio permitisse. Mas eles enviaram um telegrama dizendo: Este é o estado terminal da mãe, e se você puder vir, venha. Minha esposa e eu embarcamos na noite seguinte em um navio americano que partia à meia-noite para Barbados. Era a velha Argentina. Fui para casa e lá dormi no mesmo quarto onde havia dormido em fevereiro. Não tinha a menor ideia de ir para Barbados, mas dormi em Barbados no mês de fevereiro, e fisicamente estive lá no mês de agosto. Uma ponte de incidentes apareceu. Tive que passar por uma série de acontecimentos que me levaram a dormir na casa de minha mãe em Barbados. Então, 3 semanas depois, voltamos, e 2 semanas depois, minha mãe fechou os olhos para esta era, para este mundo. Então eu lhe digo: não faça isso levianamente, pois você terá que ir. Então ele disse nesta história: aproxime-se, meu filho, para que eu possa sentir você. Você parece Jacó, mas se sente como Esaú e cheira como Esaú, então chegue mais perto. E foi tão real para ele que pronunciou a bênção. Que bênção! O fato. Ele deu a realidade, ele deu-lhe o direito de nascer neste mundo. Essa é a bênção. Portanto, você pode sentar-se aqui fisicamente, fechar os olhos para o fato e então assumir que está em outro lugar e sentir a realidade desse outro lugar, e dar-lhe o direito de nascer. Você pode fazer isso com qualquer coisa neste mundo. Agora, isso é exercitar o Jacó dentro de você que é o protótipo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana. Você não saberá realmente que ele é Jesus Cristo até o dia em que Davi vier ao seu mundo, pois isso marca tudo. A partir daí você sabe quem ele é, até então você realmente não sabe. Você deve ter ouvido isso de mim e lido sobre isso nas poucas pequenas coisas que escrevi, mas você não saberá realmente que é Jesus Cristo até que Davi apareça e o chame de Pai. Pois ele chama Jesus Cristo de Pai, e não pode ter 2 pais, só pode ter um. Então ele chama Jesus Cristo, Pai, de Adonai. Então comece a exercê-lo com amor e faça-o em nome de todos neste mundo. Não custa nada ficar sentado quieto por um momento e exercitar sua imaginação amorosamente em nome de outra pessoa. Pegue qualquer pessoa neste mundo e simplesmente faça isso. E sinta a emoção da realização quando ouvir boatos de que funcionou saber que um poder maravilhoso reside em você. Agora entremos no silêncio e façamos o papel de Isaac, Jacó e Esaú. Deixe Esaú ir caçar e você traz seu Jacó vestido com as peles da realidade, e torna-o real ao tocá-lo. Agora vamos embora. Falem de seus resultados para que eu possa contar aos outros. Isso encoraja as pessoas. Você pode me contar amanhã ou na próxima semana os resultados que obteve, e eu posso contar sua história na plataforma. Isso ajuda as pessoas. Isso as encoraja. Agora, há alguma dúvida? Pergunta. Neville, você considera que consciência do ser e imaginação são a mesma coisa? Resposta. Estar consciente do ser é estar consciente. E estar consciente do ser é imaginar. Posso não estar ativo. Chamo de atividade imaginar, mas imaginação é ter consciência do ser. Eu os chamo da mesma forma. Eu cunhei a palavra imaginal, porque não vejo por que você não pode transformar a palavra em um adjetivo. Então eu gosto muito disso, uma atividade imaginal que seria a imaginação em ação. Pergunta. Nessas pequenas cenas. Lembro-me de ter lido em A Lei e a Promessa sobre a mulher que perdeu seus móveis, e ela se sentou em seu quarto de hotel,
e entendi que isso significava que ela repetiu essa pequena cena em sua mente até que finalmente ela foi sentada em seu próprio apartamento cercada por seus próprios móveis, apenas por pura repetição. Resposta: conheço muito bem esta senhora. Esta senhora voltou de Paris depois de quase um ano. Manteve. Ou pensou que manteve. Ela pagou o aluguel deste apartamento com seus próprios móveis. Quando ela voltou, estava vazio. Nenhum pedaço de pau no apartamento. Ela investigou e a empregada simplesmente desapareceu com todos os móveis. O super não sabia nada sobre isso. A super achou que tinha autoridade para fazer o que fez, retirando todos os móveis. Então ela foi para um hotel, e foi no hotel dela que eu a conheci e expliquei o que faria. Sentado no quarto do hotel, eu presumiria que estava em meu próprio apartamento, com todos os meus móveis. Mas o que ela fez foi sentar-se em seu próprio quarto de hotel e presumir que estava cercada por seus próprios móveis e sentada em sua própria cadeira, olhando as fotos de seus filhos no piano e todas as coisas que veria se isso acontecesse. Verdadeiro. E isso aconteceu num piscar de olhos. Conheço aquela senhora muito, muito bem, então ele não falha. Ela sentiu a mobília que os detetives particulares não conseguiram encontrar, que o departamento de polícia da cidade de Nova York não conseguiu encontrar, ninguém conseguiu encontrar. Eles foram de bairro em bairro, a 5 bairros, e percorreram todos os bairros investigando todos os ótimos lugares onde se guardavam móveis, e ninguém tinha a menor ideia. Ninguém. No entanto, ela fez isso dessa maneira simples quando o departamento de polícia e as agências privadas não conseguiram encontrar aquela mobília. Esta senhora, talvez cerca de 10 anos antes desta época de que estou falando, teve um pequeno colapso nervoso e ficou confinada. Era um estado violento. Em outras palavras, eles chamaram o caso dela de um caso violento. Então, quando ela foi ao banco na Madison Avenue, quando saiu do banco, ela virou à esquerda. Quando ela saiu do banco, o banco tinha pequenas grades na porta, e isso a lembrou daquele estado, e meio que perturbou sua mente por um momento. Porque, ao passar pela porta, ela estava pensando naquele bar que tinha visto, que a lembrava de seu próprio confinamento, e virou para o sul, em vez de virar para o norte, como deveria ter feito para voltar para casa, para o seu quarto de hotel. Ao chegar à esquina, ela descobriu seu erro. Naquele exato momento ela viu aquele par de tornozelos muito familiares, e ela sabia que aquela era a minha empregada. Ou aquela que era a minha empregada, e olhando lentamente para seu rosto lá estava a empregada. A luz felizmente estava contra a empregada atravessando a rua e ela agarrou a empregada. Você conhece a história. Entraram num táxi e foram até o local onde ela guardava os móveis. Ela o roubou e pensou em mantê-lo lá por um bom tempo e em segurança, e depois retirá-lo para vendê-lo ou usá-lo. Pergunta: daria mais poder para 2 pessoas trabalharem no mesmo problema? Resposta: você ouviu a pergunta? Daria mais poder se 2 pessoas trabalhassem nisso? Acho que não, senhor, apenas fé em um, só isso, na verdade. Não consigo ver. Porque estou falando de uma unidade e o todo está contido em uma pessoa. Se ele tem fé, se uma pessoa realmente acredita nisso, ele não precisa da ajuda de nenhum segundo no mundo, se ele realmente acredita nisso. Muitas vezes funciona, você nunca ouve falar e quem recebeu o benefício nunca mais volta para agradecer. A Bíblia também ensina que apenas 1 em cada 10 voltará. Ele disse: não eram 10 de vocês? 9 não voltaram, apenas um voltou e esse era samaritano. Mas os outros 9 não voltaram atrás. Portanto, não fique desapontado se não receber a confirmação. Recebi uma ligação ontem de uma senhora. Ela não tinha me ligado, mas funcionou. Ela enfrentou essa crise, era uma condição física, a coisa toda desapareceu. Ela superou essa crise. Não liguei naquele dia, mas na longa,
longa conversa telefônica ela mencionou isso. Me pediu outra coisa agora, algo sobre um caso de amor. Mas a condição física, ela superou isso lindamente, e disse que, como enfermeira, sabia que somente através da oração isso poderia ter sido feito. Mas ela não mencionou isso, exceto no decorrer da conversa, assim como um pouco depois de pensar que lá estava. Então eles não voltam para agradecer. Pergunta: é melhor voltar e agradecer? Resposta: penso que é para a alma de quem, não para quem fez isso, mas para quem recebeu o benefício, apenas para agradecer. O louvor é o 10º discípulo. Ele só é mencionado nos 12 porque muito pouco é feito para exercê-lo. Seu nome é Tadeu. Assim, o 10º discípulo é louvor, e tão pouco louvor é dado neste mundo que ele só é registrado como um dos apóstolos, mas fora de um dos 12 ele não se exercita, então não dá para falar sobre isso. Os outros são mencionados mais de uma vez, mas Tadeu só é mencionado nos 12 como o 10º, e ele é um elogio. Mas quem elogia? Pergunta Neville: não é verdade que, desde que alguém vá até você e lhe peça para exercitar sua imaginação, essa imaginação permanecerá adormecida dentro deles? Quero dizer, para seus próprios seres? Resposta: não há dúvida sobre isso. Mas as pessoas não estão conscientes deste poder. Eles carregam o maior poder do mundo como seu irmão gêmeo imortal, é Jesus Cristo. Cristo tornou-se homem para que o homem se tornasse Deus. E ainda assim eles não sabem, então viram para a esquerda ou para a direita. Mas estes 12 discípulos deveriam ser exercitados no homem. Eles estão todos presentes, eles não estão fora do homem, estão todos dentro do homem. Pergunta inaudível. Resposta: tanto palavras quanto imagens. Qualquer coisa que torne isso natural, qualquer coisa. Você pode pegar, por exemplo, esta história que contei em um de meus livros. Esta minha amiga muito querida, não a vejo há anos, ela é uma artista, e quando o pai dela foi morto ela ficou sem escola, sem treinamento para fazer qualquer coisa, e acabou em San Diego. Ela estava em São Francisco quando seu pai foi morto, e ela, sua mãe e seu irmão se mudaram para o sul. Ela conseguiu um emprego como garçonete, era tudo o que ela podia fazer. Era a véspera de Natal e seu pai havia partido, e ela era muito próxima do pai. E esta é a noite em que todas as famílias deveriam estar unidas e não há pai. O primeiro Natal que ela teve sem o pai. Naquela noite fria e chuvosa de véspera de Natal em San Diego, voltando para casa no bonde, um bonde aberto, para esconder as lágrimas, ela enfiou o rosto na chuva enquanto a chuva caía para misturar a chuva com as lágrimas dela para que ninguém sei que ela estava chorando. E aí ela fechou os olhos para o óbvio e presumiu que estava segurando a amurada de um navio e que estava vindo para esta ilha do Pacífico Sul. Ela realmente podia ver, conforme descreveu à sua maneira, o osso na boca da senhora. Um navio é sempre chamado de senhora ou vagabundo, mas este era uma senhora, e um osso seriam as ondas quebrando na proa do navio. Então, ela viu em sua mente que estava segurando o corrimão. Pouco tempo depois, ela foi notificada por um escritório de advocacia em Chicago de que acabavam de receber a notícia da morte de uma tia dela na Suíça. Antes de partir para a Suíça, ela foi a um escritório de advocacia e deixou um testamento. Como ela não retornou a este país, $3.000 deveriam ser pagos à sua sobrinha, Dora B. Então, Dora recebeu $3.000 em dinheiro e, em questão de dias, ela estava naquele navio e partiu para esta ilha do Pacífico Sul. Ela veio à noite, as estrelas estavam brilhantes. Ela descreveu tudo para mim em sua carta como aconteceu. Ao entrar, aqui ela pôde ver essa onda contra a proa do navio e o sal do mar levado pelo vento em seu rosto. Tudo como ela havia imaginado enquanto estava no bonde em San Diego. Então ela deu realidade. Você deve dar realidade ao ato imaginal e então deixá-lo funcionar. O que você poderia fazer depois da gravidez? Nada.
Apenas deixe funcionar. Qualquer tentativa de interferir nisso produzirá, bem, neste caso, um aborto espontâneo. Você não faz nada além de deixar a criança nascer, e na hora marcada ela virá ao mundo. Tudo tem sua hora marcada, amadurece e floresce. Se nos parece lento, então espere, pois é certo e não tardará. Abacuque 2 versículo 3. Por hoje é só. Boa noite. Amigos, antes de encerrar o áudio de hoje, quero agradecer a todos que sempre estão aqui, curtindo, comentando e compartilhando os áudios aqui do canal. Também quero agradecer o apoio de todos que fazem parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.